Abra sua Bíblia comigo, aleluia, num lugar que você gosta. Abre comigo sua Bíblia, nós vamos hoje, mais uma vez, mergulhar nessa palavra sobre os profetas urbanos. Quem são os profetas da nossa geração? Profetas são aqueles que carregam solução. Profetas são aqueles que conseguem ver as coisas não como elas são, mas como elas deveriam ser. Profetas são aqueles que carregam o novo de Deus. Diga assim, eu carrego. Diga com muita fé, diga, eu carrego o novo de Deus. O nosso problema hoje é que nós temos uma cultura que já está escrava do que é velho. Quando a cultura ela cai da sua real direção, chamado e propósito, tem que botar um fundo, alguém vai ter que tocar aqui daí, só para dar uma dica para vocês. Quando a gente sai do propósito, diga assim, sair do propósito. Aquilo que você mais deveria orar nestes dias é: Deus, não me deixa sair do teu propósito. Essa deveria ser a sua oração, viu? Essa deveria ser a sua oração. Deus, não me deixa sair do seu propósito. Porque de fato, se Deus quer te abençoar, Ele só te abençoa se você estiver no propósito. Se Deus quer fazer algo grande com você, como eu tenho certeza que Ele quer, amém? Ele só fará se você estiver no propósito. Pastor, qual é o propósito? É simples. As pessoas vivem uma crise, eu não sei meu propósito, eu não sei meu chamado. É simples, ser igual a Jesus. É simples esse propósito? Diga assim, desafiador. O fato é que profetas urbanos estão carregando o céu para onde vão. Você pode ser alguém que carrega o céu no seu trabalho, na faculdade, no meio da sua família. Quando Deus dá uma cultura, Ele nos dá uma arquitetura. Diga assim, ser o arquiteto. Vamos lá, diga, ser o arquiteto da minha vida. O que é uma arquitetura? É uma estrutura que comunica o futuro. Você tem uma arquitetura. Você tem traços que só você tem. Há milhões de pessoas na terra e só você é. Ninguém é igual a você. Idêntico não tem. Cada um de nós tem algo único, algo realmente extraordinário e precioso. O fato é que Deus nos deu algo para fazer nesse tempo. A igreja muitas vezes entende o momento de vir ao culto. E é bom que você venha, porque aqui você aprende. Aqui você recebe uma carga espiritual. Agora, quando você vai para a sua vida, você tem que levar essa palavra. Há momentos que a gente acha que o mensageiro é importante. Escute isso, se você está fraco, frágil, se você tem alguma deficiência, se você tem alguma limitação, isso não impede Deus de agir na sua vida. Amém, irmão? Ou seja, não é o mensageiro, é a mensagem, amém? Diga, a mensagem é maior que o mensageiro. Por isso que o profeta urbano, ele pode ser simples, é um vaso de barro, mas carrega uma mensagem para este tempo. Eu acredito que você carrega uma mensagem para este tempo. Diga assim, ser um profeta urbano é carregar uma nova mensagem para este tempo. Logo esse tempo que o mundo não tem mensagem nenhuma. Qual que é a mensagem do mundo hoje? Vai tudo acabar, vai tudo ser destruído, vai tudo ser corrompido. Mas nós temos as boas novas do reino. Nós temos uma notícia que o mundo não sabe ainda. Jesus morreu, sim, mas Ele ressuscitou. Ou seja, nós temos uma verdade maior em nós. Eu quero falar com você hoje sobre alguns aspectos de ser esse profeta urbano. Vamos começar por aqui? 1 Samuel capítulo 22. Você que nos visita hoje pela primeira vez, você pode voltar lá e curtir as outras ministrações acerca dessa série, para você ficar mais conectado. Hoje vamos trabalhar aqui 1 Samuel capítulo 22, a formação de um profeta urbano. 1 Samuel capítulo 22, olha o que diz aí. 1 Samuel capítulo 22. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrar com ele. Estamos falando de um momento de mudança, transição. Assim como nós estamos transicionando de uma fase velha para uma nova fase. Davi e Saul simbolizam o passado e o futuro.
Davi e Saul simbolizam governos, a carne e o espírito. Davi e Saul simbolizam duas unções. O que é uma unção? Uma unção é um óleo, a palavra unção, ser ungido, derramar óleo sobre. Quando uma máquina não tem óleo, essa máquina não funciona. A sua vida precisa ter unção de Deus. Unção de Deus não é girar, unção de Deus não é virar cambalhota. Unção de Deus. Quando que eu sei que alguém é ungido? Caráter. A unção de Deus é uma habilidade dada por Deus. A unção e o caráter precisam caminhar juntas. Não adianta ter unção e não ter caráter. Unção sem caráter gera confusão. Davi está sendo chamado a ser um rei. Está aí, irmão? Diga assim, uma batalha entre o velho e o novo. É interessante que Davi é escolhido para ser um rei, e ele vai servir Saul. Davi está agora servindo Saul, e você lembra desse momento? Eu quero adiantar com você algumas coisas. Você lembra daquele momento onde o Espírito de Deus se retira de Saul? A gente não tem tempo para ler tudo isso, mas leia na sua casa. O Espírito de Deus se retirou do rei. Saul não perdeu sua posição, mas ele deixou a disposição. Você pode ter posição e não ter disposição. O Espírito de Deus saiu de Saul porque Saul saiu da missão dada por Deus. Pessoas podem estar dentro de uma igreja, pessoas podem estar liderando fora da unção. Pessoas podem estar numa condição de liderança sem a disposição saudável para liderar. Quando o Espírito de Deus vai embora de Saul, você lembra como ele começa a agir? Inveja. E diz que, a palavra diz assim, que Saul se amargurou. Ou seja, carne foi vista. O que é carne? A palavra ser um cristão carnal é simplesmente ser conduzido pela alma. A sua alma vai enganar você. Tem pessoas que são almáticas. O que é alguém almático? Se alguma coisa acontece de bom, ele se anima. Se alguma coisa acontece de ruim, ele se desanima. São pessoas administradas pelas emoções, pessoas desequilibradas. Há um certo tipo de pessoa que olha para você e afeta suas emoções. O pior de tudo, tem pessoas que confiam suas emoções nas mãos erradas. Se alguém tem as suas emoções controlando e manipulando, você vai ser governado por esse tipo de pessoa. Por isso que você não pode manipular ninguém com as suas emoções, e também não pode colocar as suas emoções na mão de qualquer pessoa. Saul, quando o Espírito se retirou, lembra? O Espírito de Deus vai, e o que veio no lugar? Um espírito maligno. Ou seja, é um líder guiado pela alma. É um líder agora guiado pela carne. Você vai ler nas escrituras que uma das marcas da carne é a feitiçaria. Por que eu falo de ser um profeta e falo de Saul e Davi? Porque os dois tiveram um encontro com o profeta. O mesmo que ungiu Saul, ungiu Davi. O profeta Samuel ungiu Saul com um vaso de barro. Quando ele vai ungir Davi, já não é mais vaso de barro, ele unge Davi com chifre. Diga assim, sacrifício. Cada novo nível que Deus vai levar você vai exigir um novo nível de sacrifício. Porque para ter o chifre tem que ter sacrifício. Um animal tem que morrer. O mesmo profeta que ungiu um, ungiu o outro. E agora Samuel, o profeta, está chorando por Saul. E ele ouve a voz do Senhor e Deus diz: por que você chora? Ou seja, eu quero desconectar, eu quero deixar o passado. Há pessoas que às vezes estão controladas pela carne, estão manipuladas e dominadas às vezes por essa imaturidade. Pessoas que lideram com a carne são pessoas que manipulam e controlam. Saul agora deixa o trono para atacar Davi. Há um certo tipo de pessoa que vive atacando, mas há também um certo tipo de pessoa que protege e guarda. São dois tipos de pessoas. A Bíblia vai dizer que a carne, o pecado da carne, uma das marcas da carne é a feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é manipular e controlar. E nós vivemos um tempo onde há muita feitiçaria. Você pode viver num ambiente onde há feitiçaria. Você liga a sua televisão, feitiçaria. O que é feitiçaria? Estar hipnotizado. Há pessoas que não saem mais de casa. Tem pessoas com medo de sair, com medo de avançar.
Porque há um sistema tentando nos enfeitiçar. Há igrejas dominadas pela carne, ao invés de libertar pessoas, estão oprimindo. Um líder guiado pela carne é um líder que está praticando manipulação e controle. Esse tipo de liderança, como a liderança de Saul, é uma liderança que deixou o profético. Já não é mais saudável. Diga assim, uma liderança saudável. O pecado, a carne gera feitiçaria, manipulação, controle. Feitiçaria religiosa. Eu lembro bem de uma vez que o irmão veio aqui na igreja. A gente recebeu ele aqui para congregar. Ele me disse, olha, eu fazia parte de uma igreja, e o pastor me disse que eu podia sair, mas uma nuvem escura ia me cobrir. E agora cada vez que eu ando, eu fico com medo da nuvem. Eu falei, só um pouquinho então, só vou trocar a nuvem. Mas sabe que tipo de liderança é essa? Manipuladora. Não são profetas, são patetas. Profetas não têm medo do crescimento, profetas não têm medo do avanço. O medo de Saul era o crescimento de Davi. As pessoas guiadas pela carne são pessoas que manipulam e controlam. Diga assim, a raiz da feitiçaria é a religião. Se houver religiosidade em você, pastor, me defina religiosidade: tudo aquilo que você faz para Deus sem ter intimidade com Deus. Vou dizer de novo: tudo que você faz para Deus sem ter intimidade com Deus é religiosidade. Se eu pregar e não ter intimidade com Deus, religiosidade. Se eu adorar e não ter intimidade com Deus, é religiosidade. Então religiosidade não se define pela roupa, mas pela postura, pela cultura. Religiosidade, a pessoa diz, eu não sou religioso, porque agora eu não uso mais só calça. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Talvez você, dentro de você tem muita religiosidade. Como que eu sei, pastor? Você está atacando alguém? Você está se contaminando com esse espírito. Entrou em Saul um espírito de inveja e se amargurou. Por que ele se amargura? Pelo crescimento de Davi. Pessoas guiadas pela carne são pessoas almáticas. Elas olham para suas emoções e manipulam você. Há homens assim. Tem um certo tipo de homem que vive instigando defraudação. É aquele tipo de cara que vive soltando as piadinhas para as meninas, para as garotas, vive fazendo os olhinhos. Você, irmão galinha, que Deus fulmine você. Posso ouvir um amém, irmão? Glória a Deus, moças, irmãs. Há um certo tipo de homem que não deveria existir, porque não é fiel a Deus, não é fiel a nada, a princípio nenhum. Então você, irmão galinha, nossa oração é que desça fogo do céu. Amém, irmã. Uma irmã deu um amém bem sincero. Pastor, mas o que fazer com a carne? Leve diante de Deus. Solte todo esse peso de erro que você talvez tenha carregado. Saul carregava carne. Saul agora ataca Davi por conta dessa carnalidade. E isso está acontecendo muitas vezes mais perto de você do que você imagina. Quando Saul ataca Davi, Davi vai parar nesse lugar chamado Caverna de Adulão. Essa caverna, casa da justiça ou fortaleza no original, é um lugar de passagem. Davi entrou nesse lugar, mas a caverna não é o lugar de destino. Cavernas são lugares de passagem. Davi entrou nessa caverna porque estava fugindo. Saul atacou, Davi se escondeu. Você tem que descobrir os lugares onde você tem que se esconder em Deus, amém? Quando os inimigos vierem, se esconda na presença. Vá orar mais, vá buscar mais, vá jejuar mais. Agora, a caverna não é o lugar de destino. A tua caverna hoje pode ser tua vida emocional. Sua caverna pode ser tua depressão, pode ser teu medo. Davi ficou um tempo na caverna, mas uma voz profética, um profeta chamado Gade, liberou uma palavra e disse a Davi: é tempo de sair da caverna. Eu vim profetizar para você: é tempo de você sair da sua caverna. Vou dizer de novo: é tempo de você sair da sua caverna. Pastor, mas quem está lá fora me perseguindo continua lá. Calma, é tempo de você se levantar. Não decora a sua caverna. Tem gente que faz da sua caverna o seu lar. A sua caverna pode ser seu passado.
Sua caverna pode ser os antigos lugares que você passou e não conseguiu se libertar ainda. Há um momento que você tem que deixar a caverna. Davi entrou naquela caverna, passou por um período. Agora você percebeu o que aconteceu? Nessa caverna, Davi cuidou da sua família. Davi está agindo diferente de Saul. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, a maior marca dessa pessoa é cuidar da sua família, cuidar de alguém, porque afinal de contas Deus não abençoa o indivíduo, Deus abençoa quem? A família. E ele disse a Abraão: benditas serão as famílias da terra por tua causa. Davi pensa como Deus pensa. Como que Deus pensa? Família. Saul não pensava na família, Davi pensa na família. É tempo de você entender, você tem que proteger a sua família. Você tem que proteger não só a família biológica, mas a família na fé. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Diga assim: proteger a família. Precisamos hoje de homens que protejam sua casa, mulheres que protejam sua casa. Precisamos de filhos que protejam seus pais. Precisamos de uma liderança na igreja que forme como se fosse um exército que se protege junto. Davi está na caverna, mas diga assim comigo: a caverna é só de passagem. Você pegou? Essa caverna financeira é só de passagem, sai agora. Ei, essa caverna de isolamento é só de passagem. Essa caverna de tristeza é só de passagem. Não enfeita a sua caverna. Eu vou dar uma decorada na minha caverna, pelo jeito vou passar muito tempo aqui. Não. Elias entrou numa caverna e ficou lá esperando Deus falar. E ele achou que Deus falaria de um jeito e Deus falou de outro. Porque na caverna talvez você perde a visão, você perde a sua audição, você perde a essência. Davi protegeu na caverna. Escute isso: nos dias mais difíceis da sua vida, continue fiel e leal à sua família. Você está aqui, meu irmão? Davi não está ali por ele está ali por quem? Família. Saul só pensa nele, Davi pensa na sua família. Quando uma pessoa tem Deus, ela pensa diferente. Não espere a atitude de Deus numa pessoa que não tem o caráter de Deus. Não espere isso. Saul abandonou tudo para perseguir Davi. Davi está protegendo sua família. Diga assim: proteger a família é o sinal de alguém cheio de Deus. Verso 2: e ajuntaram-se a ele todos que se achavam endividados, em dificuldade, todos os insatisfeitos, amargurados de espírito, em algumas versões. E ele se tornou o chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Davi é um líder que dá esperança. Você tem que seguir pessoas que dão esperança. Você tem que seguir pessoas que carregam essa promessa de Deus. Olhe bem, Davi não é um homem endividado, insatisfeito e amargurado. Talvez alguém diria: não, mas ele está atraindo pessoas assim, é sinal que ele é assim. Não. Davi é resposta para aquele que está em dificuldade, endividado e amargurado. Parece a igreja, né? Sim ou não? A igreja está cheia de gente endividado, com dificuldade. No Brasil, mano, como não? Oi, sim ou não? É batalha, mas então vamos lá. Endividado, dificuldade e amargurado. Agora a questão não é como eles chegaram, é como eles saíram da caverna. Esse processo é para transformar você. Essa caverna não vai matar você, é para impulsionar você para frente. Já gritou dentro de uma caverna? Já gritou? Quando você grita na caverna, a sua voz ecoa, aquela caverna se torna um megafone. Saindo da caverna, você brada, a voz vira como a voz de um gigante. Mas quando você grita da porta da caverna para dentro, o que acontece? Diga eco. Uma coisa é você ter uma voz amplificada, outra coisa é você ser um eco. Tem gente que é um eco do outro, ele é uma réplica de alguém. Davi não é igual a Saul, ele é diferente, ele não lutou com as roupas de Saul. Saul diz: bota a minha armadura. Ele diz: não, eu vou com a roupa que eu tenho, eu vou com a roupa de pastor. É minha roupa simples. Imagino Davi dizendo: não, obrigado por sua armadura, eu vou com a roupa que eu tenho, eu vou com aquilo que estou acostumado, eu vou simples. Você está aqui, irmão? A gente diz assim:
Eu precisava disso, eu precisava daquilo. Se eu tivesse o que o outro tem, eu ia bem. Não, você já tem o que você precisa. E se é simples o que você tem, não despreze o que você tem, ainda que seja simples. Quem chegou a Davi são homens com dificuldade. Mas Davi não é um líder almático, Davi é um líder espiritual. Eles chegaram atraídos pela dor, mas Davi os transformou. O problema é quando existem pessoas liderando um ambiente e eles são atraídos pela dor do outro, ou eles manipulam a dor do outro, ou eles controlam pela dor do outro. Davi não os controlou, Davi os liderou. Você está aqui, irmão? Davi está fugindo de um inimigo, se escondeu, mas agora tem que aparecer. Mas quando ele aparece, ele não aparece sozinho. Esses homens que vieram até Davi estão endividados, estão com dificuldades, mas eles serão transformados. Agora, quando você se aproxima de alguém que tem unção, quando você se aproxima de um ambiente que tem essa promessa, você se torna conectado à promessa. Diga assim: quando eu estou do lado de alguém que carrega a promessa, essa promessa também se torna a minha promessa. Você está aqui, meu irmão? Se é para Jesus, aplauda mais alto. Se é para Ele, vamos lá. Eles estão se aproximando de Davi, estão se aproximando da promessa. Quem se aproximar de você vai se aproximar da promessa. Olha lá a promessa lá, olha lá a promessa, olha lá, olha lá, olha lá. Olha a cura lá, olha a promessa lá. Tu lembra quando a gente era crente, sem experiência, tinha caixinha, chamada caixinha do maná, caixinha das promessas, você lembra? Você tinha uma em casa, né, desviado, você tinha. É o horóscopo do crente. Antes de sair eu vou dar uma olhadinha e ver no que vai dar, né? Às vezes saiu umas coisas bem ruins. A gente descartava aquela e dizia: essa não é para mim, essa é eu. Você não precisa mais se voltar a isso. Você não precisa buscar promessa fora. Você carrega a promessa dentro de você. Agora, eles se uniram pela dor, se uniram pelo propósito. Não se una com ninguém por dor, se una com propósito. Eles viram em Davi um líder. Eram endividados, estavam em dívida e tinham muita insatisfação antes de Davi. Você tem que entender o poder dessa conexão. Quando eles chegaram de um jeito, mas saíram de outro. Diga assim: chegar de um jeito e sair de outro. Agora perceba, a liderança de Davi é uma liderança espiritual, sem controle, sem manipulação. Esses homens seguem Davi por quê? Que encontraram em Davi uma visão. Eles se tornam parte de uma equipe com Davi. A igreja é um lugar onde você sai de uma velha realidade, você deixa uma velha caverna para seguir a Cristo. Davi é um arquétipo de Jesus no Antigo Testamento. Davi é a figura de Cristo. Ou seja, eu estou seguindo quem? Você tem que seguir a Jesus. É interessante que esses homens, quando seguem a Davi, eles estão seguindo um propósito. Por que eles eram endividados? Por que eles eram amargurados? Pela falta de propósito. Não há nada que amargure mais, não há nada que entristeça mais uma pessoa do que falta de propósito. Saul, quando perdeu o espírito, perdeu o propósito. Agora ele ataca Davi porque tem medo do crescimento de Davi. Agora Davi não está se autopromovendo. O que Davi está fazendo? Está promovendo outros. Diga assim: eu nasci para promover muitos. E se você pudesse pegar essa palavra, que você alimente muitos, promova muitos, que você ajude muitos, que você toque muitos, que você pregue a muitos, que você cure a muitos. Agora, Davi não foi simplesmente um cara que nasceu rei. Houve um processo para que ele se tornasse esse rei. E um processo de caverna, um processo de ataque. Você tem que saber lidar com essas situações. Quando alguém almático ataca você, é porque essa pessoa tem inveja de você. A inveja é o quê? A inveja é querer o que você tem. E tem gente que vive invejando o que os outros têm. Agora aqui nasce o impostor. O impostor é aquele que quer o que os outros têm, mas esquece daquilo que Deus deu a ele para fazer. Você está aqui, irmão? Você não precisa invejar ninguém, querer nada de ninguém. Afinal de contas você tem um propósito, amém?
Quantos aqui tem um propósito? Diga, eu tenho um propósito. Fala para o pessoal do seu lado, aí você tem um propósito. Davi ficou um líder de caverna? Não. Mas antes de ir para o reino, tem que passar na caverna. As cavernas da sua alma. As cavernas da solidão. As cavernas onde você enfrenta os seus piores inimigos. O pior inimigo de Davi não era Saul. Saul olhava para Davi como inimigo, mas Davi nunca olhou para Saul como inimigo. Nunca. Ou seja, entre eles havia algo muito diferente. A maior diferença era o Espírito de Deus. A sua vida não será melhor se você fizer qualquer outra coisa. Agora, a sua vida pode ser transformada se você tiver o Espírito de Deus sobre você. O Brasil precisa, mais uma vez, ser ativado pela unção, essa nova unção de Davi. A palavra diz, no livro do profeta Ageu, que haverá a restauração do tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi? É uma tenda simples, diga assim, uma tenda simples, cheia da glória de Deus. Ele está saindo de lugares onde o homem tem lugar, porque Deus não tem lugar em muitos ambientes. Deus não tem lugar em muito culto. Deus não tem lugar em muita igreja. A presença anda buscando um ambiente, um lugar, e eu quero que a presença encontre esse lugar entre nós. Eles virão amargurados, eles virão endividados, eles virão fracassados, mas aqui serão transformados. Pastor, esse povo se tornou o quê? Vamos comigo, abre sua Bíblia aí, 1 Crônicas 11:10. Quem se tornaram esses fracassados? Não importa como você chegou, importa quem está tocando você. Olha o que diz aí 1 Crônicas, capítulo 11, verso 10. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 10. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10, diz assim: estes são os capitães dos guerreiros de Davi. Você está lento, vou ler de novo. É que a Bíblia é magnífica, não? Os caras agora há pouco eram fracassados, e agora o que eles são? Capitães do exército de Davi. Agora há pouco era um alcoólatra sem nada, agora é um pai de família. Agora há pouco era uma menina que tentava cortar os pulsos, agora é uma missionária. Agora há pouco era um homem depressivo, agora é um grande empresário. Agora há pouco era um órfão, agora entendeu que é filho. Depende de quem? De você entender. Você pode estar do lado de Davi e ainda estar sobre a nuvem de Saul. Você pode estar do lado da sua mudança. Eles chegaram de um jeito, mas olharam para Davi e entenderam: aqui a nossa vida vai mudar. É na mão desse líder, é debaixo dessa visão. A visão faz escolhas, a visão é poderosa, a visão é o que nos promove. E eles olharam para Davi e viram em Davi uma causa. Olha o que diz o texto. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 11, verso 10. Esses são os capitães, os líderes dos guerreiros de Davi, que muito apoiaram no seu reino, com todo o Israel, para o consagrarem rei conforme a palavra do Senhor, com respeito a Israel. Esta é a relação de guerreiros de Davi. E aí começam os nomes. Ou seja, chegaram de uma forma, controlados pela alma. Escute isso: pessoas controladas pela alma vivem endividadas, porque estão perseguindo coisas que na verdade não precisam, para impressionar pessoas que na verdade elas não gostam e não amam. Perceba, se você está perseguindo mais do que você precisa, a sua alma pode ser atraída a mais. Cobiça. Pessoas guiadas pela alma são cheias de cobiça. É um tipo de manifestação de liderança que só quer ganhar em troca. O que eu ganho em troca? O que eu ganho por fazer isso? É um certo tipo de visão que leva a vida com Deus como uma troca. Se eu faço, eu ganho. Ou seja, não são filhos, não são escravos. O escravo é aquele que faz por merecer.
O filho sabe que ele trabalha, mas não trabalha por salário, trabalha por propósito. Diga, o filho não trabalha por salário. Diga, com muita fé, diga, o filho não trabalha por salário, ele trabalha por propósito. Eu quero ganhar antes de dar. Esses homens foram até Davi, diga assim comigo, guerreiros. Perceba, Davi vai ser um grande rei, mas só pôde fazer o que foi chamado a fazer, por quê? Porque encontrou as pessoas certas. Se Deus te deu algo grande para fazer, escute isso aqui, você não vai fazer sozinho. Você vai ter que encontrar as pessoas que têm o que você não tem. Oi? Aqui nasce a diferença de Davi e Saul. Davi, orgulho. Saul, orgulho. Davi, humildade. A humildade de Davi é tanta que ele tem a oportunidade de matar Saul. E ele mata? Diga assim, eu não estou aqui para matar ninguém. Fala para o seu lado, eu não estou aqui para matar ninguém. Ainda que tem uma cara assim, bem de ruim, mas não estou aqui para matar ninguém. Há um certo tipo de liderança que mata. Tem maridos que matam a esposa porque sobrecarregam. A esposa fica doente, a esposa fica debilitada, a esposa se tornou o homem da casa. E ali está aquele homem agora, uma junção de Mickey com Baby. Nasceu ele. Homens que não são como Davi. Aí querem que, eu quero uma esposa, né, maravilhosa. A sua esposa está mal, sabe por quê? Sabe por que sua esposa está desvairada, alucinada? Por tua causa. Porque a esposa é o que o marido é. Então para de reclamar dela e mude você. Seja um homem como Davi. E você, mulher que não tem um Davi em casa, tem um Saul, vai orando por esse Saul. Amanhã ela vai servir o almoço. Muda, Saul. Porque Saul era assim, né? Jogava lança em Davi. Tem homem que é assim, né? Não está como eu quero. Fidel Castro. A lista de afazeres. Coitada da bichinha, está lá só querendo um cheiro. Aí chega o Saul velho, entristecido, amargurado com a vida. Cabra, ele quer uma Rebeca, mas vai ter uma Dalila. Para você que não casou, fica uma dica: se torne um homem como Davi, íntegro. Pastor, mas Davi errou. Sim, integridade não é não ter erros. Integridade é lidar com os próprios erros. Está aí, irmão? Minha esposa está brava, culpa sua. Minha esposa está mal, culpa sua. Minha esposa não se desenvolve, culpa sua. Ai, mas o que eu faço agora? Invista nela. Quer prosperar? Invista nela. Eu vou botar um som novo do carro. Vai lá e reboca a sua casa. Bota o ar-condicionado, está chegando o verão. Como é que vai fazer amor lá com um calorão desse? Você lembra o que é isso? Depois vocês cortam essa parte aqui, mídia. Depois pip. Tem irmão que nem lembra mais. Que saudosa lembrança. Você está rindo, Deus está falando com você, né? Fala-te. Então uma vez o irmão disse: acho que não adianta, eu estou tentando, mas não funciona, não vai, pastor, essa mulher não muda. Não é ela que tem que mudar, é você. Você tem a esposa que você merece. Então comece a mudar você, homem. Davi está numa cápsula de mudança. Você está num tempo de mudança. Esse momento pede que você seja alguém diferente. Davi não saiu daquela caverna sozinho. Diga assim: nunca se sai sozinho. Quem você precisa que te ajude a sair dessa condição? Os valentes de Davi não nasceram valentes, nasceram como? Fracassados. Você leu aqui, esses homens são os valentes de Davi, que se juntaram a ele. Diga assim: se unir. Por que tem que se unir? Porque se você tem algo grande para fazer, você não fará sozinho. Você está aqui, irmão? Então você precisa estar com as pessoas certas.
Para que Deus venha sobre a sua vida, alguém vai ter que levantar da sua sala e ir embora, alguém vai ter que sair da sua mesa. Pastor, por que Deus não vem? Porque não tem ambiente para Ele vir. De repente tem fofoca, tem calúnia, tem acusação, tem palavrão naquele ambiente, e o Espírito Santo não entra lá. Eu queria que Deus viesse, não vai. Pastor, por que Deus não me visita com milagres? Porque o ambiente não dá condição para milagre. Lembra que Jesus está curando a filha de Jairo? Ele diz assim, ó, curando a filha de Jairo dentro do quarto, ele diz assim: pessoal, por favor, sai. Para que o milagre acontecesse, alguém tem que ir? Alguém vai ter que sair da sua vida. Pastor, já saiu fisicamente, mas no espírito e na mente não sai. Porque tem gente que é assim, né? Sai da sua vida fisicamente, mas não sai da mente, não sai da alma. Aquele trauma que você tinha com seu pai, com a sua mãe, aquilo ainda marca você. Saul era um filho atormentado. Lembra como começa a história dele? As jumentas do seu pai se extraviaram, e Saul foi mandado ainda menino buscar as jumentas. O que tem de filho tendo que fazer o que os pais deveriam fazer? O que tem de gente na igreja que está perseguindo uma força que não é para si? A força, as mulas eram do pai. Você como filho tem que perseguir a sua força. Você está aqui, irmão? Diga assim comigo, o início. Eles começaram valentes. Qual foi o primeiro ato de bravura desses homens? Se autoconfrontar. Olha para dentro de você hoje e veja o que está morando dentro de você. A maior guerra hoje que você tem que fazer é olhar para você, porque aí dentro tem um eu que tem que morrer. A carne está aí dentro. O ódio, o medo, sabe, essa insegurança. Saul está perseguindo Davi, mas Davi agora não está perseguindo Saul. Ele está removendo algumas camadas do passado que ele precisa remover. Eu acredito neste tempo, ainda neste ano que nós estamos, eu acredito que ainda neste ano nós vamos conseguir visualizar esse cenário, saindo dessa caverna e olhando para o lugar que Deus determinou para cada um de nós. Você está aqui, irmão? Diga, eu estou indo. Vamos lá, diga, eu estou indo para o lugar determinado por Deus. Por que eles mudaram? Porque estavam com as pessoas? Porque a tua identidade não é ativada. Porque talvez você anda com as pessoas erradas. Andar na companhia das pessoas erradas é atrasar os seus processos. A sua identidade é ativada com as pessoas certas. Você vai ter que sair da roda dos escarnecedores. Você vai ter que deixar o lugar de calúnia. Ali, pastor, eu só vou lá, mas eles falam um pouquinho mal das pessoas, mas ainda assim eu vou lá. Não vá. Não chegue perto desses ambientes, porque isso contamina, isso mata, isso destrói. Não ande na parceria de pessoas que a todo momento estão criticando, apontando. O líder A, líder B, igreja tal. Não faça isso. Esse não é o caminho do crescimento. Estar com a tribo certa. Você tem que estar com as pessoas certas. Diga assim, estar com as pessoas certas. Entenda isso, quando você se associa com as pessoas certas, você tem saúde. Se você começou a adoecer em alguma área da sua vida, alguma coisa está errada. Quando você está com as pessoas certas, você tem uma tranquilidade, uma verdade, nada fica oculto. Quando você está com as pessoas certas, você tem uma mente curada. Há pessoas que têm uma mente muito doente. O que é uma mente doente? É aquele tipo de pessoa que vive enxergando conspiração. Lembra que Saul está dizendo, estão conspirando contra mim. Tem gente assim, já viu? Estão me perseguindo. Mandou essa mensagem aqui. O que quer dizer será? O que é esse emojizinho assim? O que será que é? O que quis dizer esse ok? Mary Kay. Tem gente que é assim, né? Chega em casa, parece um cão farejador. Meu Deus. Só foi a esposa que tomou um banho, está perfumado esperando o Saul. Na verdade está esperando o Davi, mas quem chega é Saul. Mas vai mudar isso na sua casa, irmã. Amanhã vai chegar Davi lá, viu? Bonito, saudável, tocando harpa. I love you, baby. Deixa-me.
Bésame mucho. Tem irmão que nem romântico é. Aí quer que a esposa esteja assim: ai, pastor, a lamparina está apagada. Como é que não vai estar apagada? Não vai ter avivamento desse jeito. Tem que botar lenha no fogo lá, né, irmão? Não comprou? Qual foi o último presente que deu para ela? Foi lá em 2020 uma máscara. Oh, meu pai. Não dá, irmão. Não dá. Não dá para ser assim. Davi está indo com uma equipe. Você andaria com alguém como essas pessoas? Entenda, eles estavam numa condição que vai mudar, porque agora importa quem os lidera. Diga assim: importa quem me lidera. Quem lidera você é Cristo Jesus. Você vai deixar de ser quem você era, vai se tornar um valente. Você está aí, irmão? Está se sentindo mais forte, mais valente? Esses homens se tornaram uma família com Davi. E guerra é coisa de família. Mexa em algum membro da sua família para ver, né? Eu não sei o que você faz, eu fico bravo quando mexe com alguém da minha família. Está ali o meu irmão, a cara dele brabo, e é brabo de verdade. Levantou até a mão e disse amém. É verdade, ele é brabo. Mexa com alguém da sua família, você não fica bravo? Oi? Você não gosta deles, irmão? Vá se converter, né? Diga: guerra é coisa de família. Então, quando mexeram com Davi, mexeram com quem? Com sua família. Quando mexerem com você, estão mexendo com essa família. Mexeram com a pessoa errada, né, irmão? Mexeram com a pessoa errada. Guerra é coisa de família. Agora, quando você não protege a família, é sinal que você precisa observar as suas ações. Pastor, eu não estou defendendo ninguém, eu quero mais é que as pessoas se arrebentem. Não, está errado. Mude essa condição. Davi está protegendo e é protegido, amém? Então nós como família temos que fazer o que? Nos proteger. Se você vê alguém falando mal de alguém, chega lá e diz: irmão, você vai para o inferno, tá? Aleluia, glória a Deus. Não participe desses ajuntamentos que ficam ali. Ah, mas é uma profecia. Não, irmão, não é profeta, é pateta. Não é saudável, é feiticeiro. Então contra Jacó não há encantamento. Quem é Jacó? O homem que foi transformado. Deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Todo encantamento que impedia a sua transformação, eu profetizo agora em nome de Jesus, está quebrado. O que são encantamentos? Palavras tortas, pensamentos distorcidos, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que ficam encantadas. Tem pastores que são encantadores de cobra. Já viu aqueles? Encantador de serpente. Pega a sua flautinha. Aí o cara tem uns dons, umas habilidades, e aí começa a querer revelar e revelar. E aquela revelação, ela não traz nada de Deus. Porque é alma, é carne. A profecia não tem nada a ver com isso. A palavra profética não é para escravizar, é para libertar você neste tempo. E se você carrega a palavra profética, eu sei que você carrega palavras que vão mudar o mundo. Diga assim: eu carrego palavras que vão mudar o mundo. Você carrega mesmo, irmão? Então chegou a hora de você lançar essas palavras aí. Você está aqui? Qual era a linguagem dos homens que vieram até Davi? De dor e sofrimento. Essa foi a linguagem de Davi? As pessoas ao teu redor não podem mudar a tua linguagem. Pessoas descontentes te deixam descontentes, você não pode permitir isso. Pessoas amarguradas te deixam amargurado, você não pode permitir isso. Não fique refém das emoções de ninguém. Você está aqui, irmão? Você está aí, confiante, Davi? Quantos homens como Davi temos aqui? Quantas mulheres guerreiras? Agora, por que são valentes? Porque enfrentaram o inimigo? Porque se enfrentaram. O maior confronto é você se confrontar. Preste atenção como você é como marido, como você é como esposa. Preste atenção como você é como cristão, como que você anda aqui na igreja. Preste atenção como que você cultiva seus relacionamentos. Esses homens foram leais à visão. Diga assim: ser um valente é permanecer fiel à visão. A visão que esses homens abraçaram foi a visão de Davi, uma visão dada por Deus. Agora, fidelidade, lealdade é testada na guerra.
As batalhas testam lealdade. Você tem noção do número, escute isso aqui, o número de divórcios que aconteceu durante a pandemia? Várias famílias se desfizeram, porque a fidelidade foi testada por uma batalha. As batalhas, as guerras testam a fidelidade. Eles foram fiéis à visão. Eles olhavam para Davi, estavam vendo em Davi uma unção, estavam vendo em Davi uma visão, e eles queriam seguir essa visão. Agora é interessante você entender, quando você está seguindo esta visão em lealdade, em fidelidade, não espere perfeição de ninguém. Você, esposa que está aqui, não espere perfeição do seu marido. Você, marido, não espere perfeição da sua esposa. Igreja, não espere perfeição do pastor. Escolha, mesmo vendo defeitos, seguir a visão. Diga assim: o segredo do crescimento, mesmo vendo defeitos, seguir a visão. Davi comia, dormia, estava todos os dias com esses homens. Esses homens viram ou não viram a fraqueza de Davi? Viram. Há líderes que têm medo de mostrar sua fraqueza. Há pessoas que têm medo de revelar quem são. Não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo. Pastor, mas daí vão me atacar. Irmão, só recebe ataque quem tem brecha. Brecha é quando você tem algo oculto. Ai, pastor, tu não tem medo da brecha? A retaliação vai vir. Que retaliação, irmão? Que retaliação? Eu nunca vi Jesus expulsar um capeta e ficar com dor de cabeça. Você viu na Bíblia? Eu nunca vi. Eu nunca vi Jesus curar um enfermo e ter dor de barriga. Então você acha que o diabo pode vir contra você? Você está com os valentes de Deus. Você não tem do que temer. Ai, mas vai que o diabo me persegue. Coitado do diabo. Você tem que ser hoje alguém que entende quem você é nessa história que estamos vivendo. A história desses homens mudou porque se conectaram a uma unção certa. Essa igreja, esse ambiente físico, essas paredes, não tem nada para te dar. Há lugares mais bonitos, há lugares com uma melhor infraestrutura, mas há algo que essa igreja carrega, que foi dada por Deus, uma unção, e nós precisamos zelar, lutar pela visão, lutar. Ai, pastor, mas eu estou fraco para lutar. Se una, vamos se unir nestes dias. Os valentes são o que? A somatória da força. Diga assim: somar as nossas forças. Você não pode, olhe bem, escute. Você não pode interpretar a força como algo errado. Escute isso aqui. A maneira mais prática de alguém se enfraquecer, sabe como é? Como alguém se enfraquece? Quando essa pessoa se isola e não está colocando a sua força para cooperar por alguém ou por uma causa. Pessoas enfraquecem quando a força dele é para ele. A sua força tem que trabalhar por alguém. A sua força, você que vai ao Forte House, ei, você que frequenta o Forte House na terça, vá com força para aquele lugar. Vá com a força de Deus. Não deixe tudo para o líder resolver. Esteja ali como um valente que luta junto, amém? Você que trabalha em qualquer área da igreja, esteja firme nessas áreas, lutando, protegendo, ajudando. Eles somaram sua força. Tem gente que não consegue somar a força. Ele é um parasita, ele suga a força do outro. Um dia eu cheguei numa igreja, eu fui pregar lá, e a equipe de adoração foi na frente. Daí eu cheguei, o rapaz que estava comigo, o tangedor, disse: pastor, eu não entendi, aconteceu uma coisa que me deixou mal. Eu falei: o que foi? Veio uma irmã e fez assim, ó. Eu falei: que unção é essa? A unção do morcego? Eu falei: e você está como? Eu estou mal, pastor, eu estou fraco, está me dando dor de cabeça, está me dando um mal-estar. Eu falei: entendi. Na verdade, essa pessoa dentro da igreja não entendeu nada de unção, nada de autoridade, está sugando tua energia. Espera aí que eu vou depositar sobre ti uma nova carga de energia de Deus. Sabe, tem gente que anda por aí assim, ó, sugando. Suga, usufrui, tira. Agora percebe uma coisa: para Davi poder dar alguma coisa, o que ele teve que fazer? Testar a lealdade. A sua lealdade será testada. Você, marido, vai ser testado. Você, esposa, será testado. Você, filho dessa igreja, será testado. A lealdade que você carrega será testada. Você só sabe se é leal no meio da adversidade. Diga assim: a adversidade testa
A lealdade. Eles tinham uma força juntos. Diga assim, mais força juntos. Que Deus aumente a nossa força juntos. Que Deus aumente a força da tua casa junto. Você com a tua esposa, você com a tua família. A forma mais rápida de alguém enfraquecer, se isolando. Quando você não coopera com a sua força é perdida, você perde a força. Todos tinham muita habilidade. Se você for ler na sua casa, você vai ver que um deles matou 300 só com uma lança. Olha isso. 300 guerreiros foram derrotados por um único guerreiro, que agora há pouco era um fracassado, mas agora foi treinado, agora foi capacitado por uma unção. Escute isso, no nosso meio há pessoas que vão lutar muito e vão conquistar muito. Não importa como você estava na antiga estação, importa como o Senhor vai te capacitar para estar na nova estação. Um matou 300, teve outro que lutou tanto que a espada ficou colada na mão. É gente assim que eu estou falando. Gente que está disposta à batalha. Diga assim, as fornalhas, as batalhas que formam um líder. Você acha que o líder é formado numa faculdade? Você acha que o líder é formado numa imersão, dentro de um curso? Não, liderança é formada dentro de fornalhas. Se não estiver doendo, não está liderando. Davi não estava bem, ele estava sentindo a dor da liderança. Há pessoas aqui hoje sentindo a dor da liderança. Se não estiver doendo, não está liderando. Porque liderar é ocupar um lugar de desconforto. Diga assim, liderança é desconfortável. Porque o líder diz não. Líder é aquele que vê os dons, como Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 3. Havia uma igreja com dons. A igreja de Corinto tinha muitos dons, mas tinha o quê? Carne. Tinha dom, mas não tinha maturidade. E Paulo diz assim em 1 Coríntios 3, olha, eu quis falar com vocês como pessoas maduras, mas tive que falar com vocês como crianças em Cristo. Por isso que dei para vocês leite e não comida sólida. Por que são imaturos e carnais? Ei, olha a marca aqui de novo do carnal. Porque tem inveja, discórdia e confusão. Diga assim, o irmão da vila. Terrível. Gente barraqueira, já viu? Vamos resolver isso agora. Vai dormir, vai descansar. Não, mas lá na firma amanhã eu vou chegar, vou chamar. Vai orar. Tem gente assim, né? O bairrista é o irmão que viveu, ele nasceu lá no Cortiço do Chaves. Já viu? Ele saiu do cortiço, mas o cortiço não saiu dele. Tem gente que é assim, é carnal, porque provoca discórdia e inveja. Todos eles tinham habilidade, sim ou não? Mas eles ficavam se medindo? Não. Tem gente que quando olha para alguém que tem mais do que ele, se sente pequeno. Tem gente que não sabe o seu valor, e quando chega perto de alguém que tem um alto nível, ele se diminui. Autocomiseração, é um pobre coitado, é um miserável, e diz assim, meu Deus, essa pessoa é maior que eu, vou ter que derrubar. Não, já disse semana passada e digo de novo, nossa igreja não está aqui para derrubar ninguém. Pelo contrário, nós somos uma casa que restaura homens e mulheres de Deus. Se você souber de alguém que precisa ser restaurado, traz para cá. Não tem problema nenhum, tem vários aqui sentados sendo restaurados, não tem problema nenhum. Essa é a nossa unção. Essa é uma coisa que Deus nos deu, é nosso, Deus confiou a nós isso. Aqui tem casamentos que foram refeitos, tem famílias que foram restauradas, tem gente que estava divorciada e nós casamos de novo eles. Olha que coisa linda, irmão. Tem gente que foi brabo e voltou feliz. Glória a Deus por isso também, não tem problema não. Nós não somos uma igreja que fica medindo as habilidades. Diga assim, nossas habilidades aumentam juntos. Tem gente que quando vê alguém mais inteligente diz, é do diabo. Carne pura, olha. Isso aí. Tem gente que quando vê uma pessoa próspera diz, mamão, ó, cheiro de mamão. Ó o ouro no braço dela, o ouro vai até aqui, ó. Vamos orar. Não. Quando você sabe quem você é, você não tem medo das pessoas. Você sabe lidar com gente mais inteligente que você, com pessoas que têm mais visão que você. E sabe o que você faz? Quando você tem o Espírito de Deus, você celebra quem tem mais que você. Eu cheguei para uma pessoa e falei, cara, eu nunca tinha visto ninguém pregar essa mensagem dessa forma. Obrigado, você me abençoou muito.
A pessoa disse: o quê? Você está falando isso para mim? Sim. Eu aprendi muito com você hoje. O irmão não acreditou. Falei: irmão, eu aprendi demais. Eu nunca tinha visto esse texto sendo exposto assim. Eu nunca tinha visto nessa ótica. Ele disse: mas eu nunca esperaria isso de você. Por que não? Você vai ver que a marca de um homem de Deus é humildade, não é orgulho. Diga assim: unção e orgulho não combinam. Riqueza e orgulho não combina. Prosperidade e orgulho não combina. Porque o orgulho, essa altivez vai levar você a cair. Mas ainda bem que você está num processo trabalhando a sua humildade. Você está entendendo isso? Davi poderia desejar ser Saul, mas não quis. Queira ser você, na sua identidade. Flua de acordo com a sua essência. Dentro desse contexto, a equipe pode subir aqui. É interessante isso. Diga assim: a fidelidade nos leva a andar pelo tempo juntos. Davi não ficou um período curto, ele andou pelo tempo. Ele venceu uma batalha, outra batalha, e eles foram vencendo batalhas juntos. Eu profetizo: nós venceremos batalhas juntos. Porque há pessoas assim, né? Veio uma luta, ela abandona. A fidelidade vai nos levar a caminhar pelo tempo. Diga assim: a fidelidade sabe esperar. Quando você é um filho que carrega fidelidade, você espera pelo pai. Você não vai lá pegando seus direitos e diz: eu estou saindo fora. Não, você espera pelo pai. Há um certo tipo de pessoa que não sabe esperar. Davi não queria simplesmente viver o seu reinado. Davi queria honrar a Deus. Se não é o processo, é como se termina o processo. Esse processo agora pode ser bem difícil, mas como que você vai terminar ele? Eu espero que você termine como Davi, não desonrando ninguém, não matando ninguém, não quebrando o princípio, mas guardando a visão que Deus confiou a você. Você está aqui, irmão? Diga assim: esse filho fiel receberá porção dobrada. Você está aqui, irmão? Agora a minha pergunta é: por quem a tua força está trabalhando? Você apoia quem? Você viu no texto? E eles apoiaram Davi. Você apoia quem? Quem que tua força apoia? Quem que você veio apoiar neste tempo? A sua vida hoje é apoio para quem? Aqui dentro dessa igreja você apoia o quê? Há pessoas que não apoiam nada e querem ser apoiadas. Há pessoas que talvez olham para o mercado solidário, olham para os projetos sociais, olham para a igreja e até hoje não apoiam nada. Estes homens foram valentes, guerreiros, tiveram um nome na história. Por quê? Porque apoiaram uma causa. Se você está vindo à igreja até hoje, mas não apoia nada, é tempo de você começar a apoiar essa causa. Quando você apoia, já viu alguém apoiando? Quando alguém não consegue caminhar, onde essa pessoa busca apoio? Num ombro. Um cristão maduro não está ali para derrubar, ele está ali para apoiar. Diga assim: eu estou aqui para apoiar. Eles apoiaram Davi para ser rei. Davi não seria um rei sem o apoio. Nós não seremos uma igreja do reino com governo nessa cidade para as nações sem o seu apoio. Não seremos. Agora você talvez vem de uma cultura onde todos se devoram e se sabotam, mas nós aqui não, meu irmão. Esse que vos fala está nisso aqui há mais de 20 anos. Então não temo o homem, não temo o inferno, não temo o capeta, não temo o diabo. Só tem uma coisa que eu temo: a Deus. Uma pessoa que teme a Deus não tem medo de mais nada. A única coisa que você tem que temer hoje é uma coisa só: não quero perder a visão de Deus para a minha vida. O espírito de Saul, escute isso aqui: há um espírito sobre o Brasil. O espírito de Saul está sobre a esquerda, está trabalhando contra, querem governar, querem roubar, querem destruir. Agora, Davi precisou matar Saul? Oi? Saul mesmo se matou com a sua própria espada. Seu papel não é lutar contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Enquanto Davi atacava, enquanto Saul atacava Davi, Davi nunca atacava Saul. Ele continuava na sua posição de filho adorador. E você nesse tempo será quem nessa história? Você vai lutar apoiando quem?
Você vai lutar pelo quê no Brasil? Você vai ter que sair nas ruas apoiando, você vai ter que ser pró-vida, você vai ter que ser contra o aborto, você vai ter que ser contra o casamento homossexual, você vai ter que ser contra muita coisa, você vai ter que apoiar o reino de Deus. Se você não fizer isso, nós corremos um risco: morrer na caverna. Mas hoje é uma voz profética dizendo para você: saia da caverna hoje. Sai dessa caverna aí, começa a bradar os ares. Os valentes estão vindo para se unir com você. Tem alguém me entendendo aqui? Diga assim: esses guerreiros são forjados na batalha. Diga: esses guerreiros provam maturidade. Você está aqui, irmão? Você está lendo a história de quem? De covardes? Covardes tem história? Quem tem história? Corajosos. Só pessoas que têm coragem. Você nunca vai ler um livro sobre o covarde, você só vai ler a história dos corajosos. E eu estou diante de pessoas que têm muita coragem, eu sei. E alguém um dia vai ler a sua história. Alguém um dia vai ver a marca que você deixou nessa história. Vamos lá, você tem que lutar por algo maior. Diga assim: é um tempo. Diga: é um tempo de não lutar por dinheiro, não lutar por fama, mas lutar pela história. Vamos lutar pela história do Brasil. Há pessoas lutando pelo dinheiro, lutando pela fama, mas nós resolvemos lutar por uma história. Deus está escrevendo uma nova história para cada um de nós. Davi está nos chamando mais uma vez. Davi está nos convocando para uma batalha. E você é um valente que tem que se apresentar. E hoje eu vim aqui para ativar o guerreiro que tem dentro de você. Hoje eu vim aqui para ligar o teu modo vitória. Hoje eu vim aqui para ligar o teu modo luta. Hoje eu vim aqui para ligar esse modelo de conquista. Batalhas liberam. Primeira coisa: territórios. Toda batalha que você trava, você vai conquistar um território. Você está me ouvindo? Há um novo território esperando por você. Pode ser uma promoção no seu trabalho, pode ser um novo terreno, pode ser uma nova casa, pode ser algo que você queira. Há um novo território. Segunda coisa que a batalha libera: despojo, recompensa, recurso. Ei! Ramon, wake up! Lute, seja genuíno e verdadeiro, e Deus irá recompensar tua batalha. Não lute com as armas erradas, lute com as armas certas. Davi não precisou pegar na lança, ele segurava a sua harpa. As mãos de Davi não estão ocupadas com a faca para matar. As mãos de Davi estão ocupadas com o cajado para direcionar. Ranabakaia sou eu. Diga assim: este espírito de valente, de guerreiro, de vitorioso está sobre mim. Está sentindo aí? Que semana será essa, hein? Que mês será esse? Os 4 últimos meses desse ano serão os melhores meses da sua vida. Mas para isso você vai ter que sair da caverna. Vai ter que parar de se esconder, vai ter que parar de se intimidar. Tem gente que é corajoso na caverna, quero ver ser corajoso fora da caverna. Tem gente que fica falando, quero ver gente que fica fazendo, não só falando. Agora, outra coisa importante que a batalha libera, diga assim: influência. Você vai ser uma pessoa influente na sociedade. Por que eles foram até Davi? Porque souberam que Davi tinha derrubado o quê? Um gigante. Diga: eu ando com pessoas que derrubam gigantes. Ah, meu Deus! Eu estou diante de pessoas que derrubam gigantes. Eu estou diante de pessoas que têm o DNA para derrubar gigantes. Gigantes contra a tua casa não prevalecerão. Gigantes contra tuas finanças não prevalecerão. Nenhum gigante. Vamos, valentes, vamos!